Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eita Deus, que coisa, hein? Sou seu irmão em Cristo, Reverendo Dinarte, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma bênção de Deus para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que, se você não for inscrito, eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu quero que você ative a campainha, eu quero que você dê um like, eu quero que você compartilhe, eu quero que você reenvie. Reverendo, Deus tem abençoado através dessas mensagens. Então abençoe as vidas das pessoas também que você conhece, em nome de Jesus, reenviando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, no Salmo 91, Salmos de número 91, e versículo de número 11, que diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te proteger, para te guardar, para te abençoar. É o que diz o Salmo 91, em versículo de número 11. Aí eu falo para você, você acredita no poder deste salmo? Você acredita na força, no poder da palavra de Deus? A Bíblia diz que o profeta Daniel, ele usufruiu dessa bênção. Qual bênção, reverendo? O Salmos 91 e o versículo 11, que diz que Deus dará ordem aos teus anjos para que você não tropece com o teu pé em pedra, ou seja, Deus vai dar ordem aos teus anjos para te abençoar, para mudar a tua história, em o nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que Deus enviará os seus anjos. Então, ei homem, ei mulher de Deus, arabacandarabá, calamadabá, ei homem, Deus vai enviar os teus anjos para te dar vitória. Você acredita? Você acredita nesta palavra profética, nesta palavra de Deus? Daniel, ele acreditou. E aconteceu com ele. A mesma coisa vai acontecer com você no nome do Senhor Jesus. Daniel, mesmo na situação difícil, ele continuou acreditando em Deus. Ele continuou tendo a sua esperança voltada para Deus. Para Deus, para o Deus que muda a história. Daniel não desistiu da sua fé. Não. Mesmo perseguido, ele não deixou de acreditar em Deus. Mesmo se levantando contra ele um exército do mal, ele continuou acreditando que Deus abençoaria ele, que Deus mudaria a história dele. Porque Daniel era um homem de Deus. Assim como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você tem que acreditar, tomar posse em o nome do Senhor Jesus. Ei, Daniel não desistiu do Deus de Israel. Não. Mesmo em meio às lutas, veio as acusações, veio os levantes, veio as calúnias, veio tudo. Mas ele não desistiu. A Bíblia diz que por causa da sua fé, por causa da fé de Daniel, por causa da fidelidade a Daniel no meio de um reinado corrupto, no meio em que a gente vive, há uma corrupção muito grande, generalizada, inversão de valores. É o que vemos hoje, é só sair na rua, é só sair às ruas que você vai ver. Mas o Deus que muda a história é o Deus de Israel. É o Deus que abençoa. Daniel sabia disso. Mesmo no reinado corrompido, ele continuou acreditando, servindo ao Deus que mudava a história. Porque Deus, ele muda a história assim. Porque Deus abençoa assim. Porque Deus transforma assim. Porque Deus é o Deus que muda a história. Meu Deus! Eita Deus! Veio as acusações, veio os levantes, veio as fúrias, veio as acusações, veio as mentiras. Mas ele não desistiu da sua fé. Ele não desistiu da bênção. A mesma coisa tem que ser com você, homem. A mesma coisa tem que ser com você, mulher. E Deus vai enviar os seus anjos. A Bíblia diz no Salmo 91, porque Ele dará ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar. Eu estou falando que Deus vai te proteger. Eu estou falando que Deus vai te guardar. Eu estou falando que Deus vai te abençoar. Eu estou falando que o Deus de Israel vai te dar vitória. Eu estou falando que o Deus de Israel vai te abençoar. Em o nome
do Senhor Jesus. Você tem que fazer como Daniel fez. Você tem que acreditar como Daniel acreditou. Você tem que viver pela fé como Daniel viveu. Oh, meu Deus! Eita Deus! Você tem que viver pela fé. E o justo viverá da fé. E se ele recuar da fé, a minha alma não tem nele prazer. Você tem que continuar pela fé. Você tem que viver pela fé. Você tem que servir a Deus pela fé. Você tem que acreditar pela fé. Você tem que continuar servindo, acreditando, buscando o Deus que muda a história pela fé. Você tem que fazer como Daniel fez. Nós temos que fazer como Daniel fez. Nós temos que viver como Daniel viveu, pela fé. Nós temos que servir a Deus como Daniel serviu. Então, com certeza, vai acontecer com você o que diz o Salmo 91, versículo 11. Diz o texto. A Bíblia diz que pela fé Daniel servia a Deus e ele foi acusado. Ele foi acusado e os seus acusadores, oh meu Deus, oh meu Deus, os seus acusadores o caluniaram. Perseguiram. E o acusaram. E ele foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel estava prestes a viver a maior experiência que um homem, que uma mulher de Deus pode ter, pode viver. Daniel estava prestes a viver a maior experiência que um ser humano, oh meu Deus, a maior experiência que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode viver. É homem, é mulher, você pode viver a mesma coisa, você vai viver, porque Deus, Ele é o mesmo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, que ele foi jogado na cova dos leões. Mas o rei, ele, depois que jogou Daniel na cova dos leões, ele não conseguiu dormir. E ele ficou acordado a noite toda. E de manhã cedo, ele foi até a cova, até os leões, até onde Daniel estava. E pela manhã, diz o texto em Daniel capítulo 6, versículo 19, é o que vai acontecer com você. É o que vai acontecer com você, homem. É o que vai acontecer com você, mulher. Em nome do Senhor Jesus, para a vergonha do diabo do inferno. Daniel capítulo 6, versículo 19 diz, e pela manhã cedo levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. E chegando à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste e falava ao rei. E disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-á o caso do teu Deus a quem tu continuamente serve. Oh, será que ele pode te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei em alta voz e disse, ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me acontecesse nada. O Salmo 91, versículo 11, aconteceu na vida do profeta Daniel. A mesma coisa vai acontecer com você em o nome do Senhor Jesus.
A mesma coisa vai acontecer com você. Em no nome do Senhor Jesus, eu estou falando que o Salmo 91, versículo 11, que diz: mas Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te livrar, para te abençoar, para te guardar, para te dar vitória. É mulher! O Deus de Daniel, o Deus do Salmo 91, versículo 11, vai dar ordem aos teus anjos para te guardar. Oh meu Deus, vai dar ordem aos teus anjos para te livrar. Vai dar ordem aos teus anjos para te dar vitória. Vai dar ordem aos teus anjos para te abençoar. O Deus do Salmo 91, o Deus de Daniel, vai fazer na tua vida o que fez na vida do profeta Daniel. Ele enviou o seu anjo. O que diz o Salmo 91, versículo 11, que Deus vai enviar os seus anjos, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus deu ordem ao seu anjo a respeito de Daniel. E o anjo deu vitória para ele. A mesma coisa vai acontecer com você, mulher. Você tem que acreditar. A mesma coisa vai acontecer com você, homem. Você tem que acreditar no que diz a palavra de Deus. No que diz a palavra de Deus. Você tem que acreditar. Você tem que fazer o que Daniel fez. Você tem que acreditar como Daniel acreditou. Você tem que servir como Daniel servia. Você tem que viver como Daniel vivia. Viver como ele viveu. Pela fé. Você precisa fazer como Daniel fazia. Confiava em Deus. Viver como Daniel viveu, servindo a Deus, crendo como Daniel acreditava. E você vai ser honrado, vai ser exaltado. Reverendo, Deus pode dar ordem aos anjos ao meu respeito? Pode, porque ele já fez isso no passado, já fez isso com Daniel. Então, o Salmo 91, versículo 11, que diz: e o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que não tropece com o teu pé em pedra, dará ordem aos teus anjos para te proteger, dará ordem aos teus anjos para te abençoar, dará ordem aos teus anjos para mudar a tua história, dará ordem aos teus anjos para te curar, dará ordem aos teus anjos para abrir as portas para você, dará ordem aos teus anjos para abençoar a tua vida, dará ordem aos teus anjos para transformar a tua casa. Deus vai fazer na tua vida o que está escrito no Salmo 91, versículo 11, que Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, porque você vai cantar o hino da vitória, ainda que o diabo não queira, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu quero que você compartilhe. Eu quero que você dê um like, em nome do Senhor Jesus.